Saudações, pessoal. É um prazer muito grande poder estar com vocês novamente. Eu sou a professora Rosimeire Barbosa, que vou ficar esse período com vocês, de 10 de agosto a 10 de setembro, trabalhando a disciplina de estágio supervisionado 1. Já tivemos o nosso primeiro encontro, né, no dia 11 de julho, e agora a gente segue dando continuidade às atividades dessa disciplina. Nesse período, pessoal, da primeira semana, de 10 a 16 de agosto, nós vamos discutir um pouco mais o que vem a ser o estágio supervisionado, né? Os objetivos do estágio, a legislação e os regulamentos do estágio supervisionado, principalmente nessa questão da formação do administrador público, e também vamos fazer uma rápida passagem pela ética no ambiente de trabalho. Por que eu digo uma rápida passagem? Porque no nosso encontro do dia 11 de julho, nós já dedicamos um tempo considerável a trabalhar as questões da ética, ok? Então, gente, é o seguinte, no manual de estágio do curso de vocês, as disposições iniciais vão dizer o seguinte, que as atividades do estágio curricular supervisionado serão organizadas e implementadas nas organizações públicas. Significa dizer que vocês, enquanto acadêmicos do curso de bacharelado em administração pública, deverão fazer seus estágios apenas em organizações públicas. Eu estava dando uma olhada rápida nos lugares, né, que vocês postaram, tem pessoas que vão fazer em delegacia, tem pessoas que vão fazer em escolas, outras em hospitais, não importa, contanto que a instituição, a organização seja pública. Uma outra questão que o manual de vocês regula, que exatamente as atividades do estágio curricular supervisionado devem ser desenvolvidas em horário compatível para o estudante. Então, se você tem, de repente, um trabalho, mesmo agora que estamos numa época de isolamento social, mas esse seu trabalho demanda de você, de repente, 8 horas por dia de trabalho, só te sobra à noite, né? Se o seu trabalho for diurno, só te sobra à noite, pois então você precisa encontrar uma instituição pública que funcione em expediente noturno na qual você possa estar fazendo o seu estágio, visto que ele é obrigatório e você não poderá ser dispensado dessa atividade, né? Uma outra disposição que consta no regulamento de vocês, no manual de vocês, é exatamente que a carga horária de estágio supervisionado 1 são de 45 horas, sendo que 20 horas precisam ser reservadas para a realização presencial do estágio, no órgão ou instituição que você escolheu. Nós já tivemos uma breve conversa a respeito disso no nosso encontro dia 11 de julho, e então vocês sabem que das 45 horas, 20 horas tem que ser presencial, e até o momento está decidido pela coordenação do curso que essas 20 horas presenciais só serão possíveis serem realizadas após o término do isolamento social, né? Mesmo porque muitas organizações públicas, quase que a maioria, estão funcionando remotamente, né? O próprio instituto nosso, ele está com as suas atividades remotas, os servidores estão em casa, então não tem, trabalhando de casa, então não tem como vocês se apresentar a esses órgãos para realizar as atividades de estágio. Por isso mesmo que, mais uma vez, eu enfoco que a entrega do relatório final do estágio só vai ocorrer após a realização dessas 20 horas presenciais. Daqui até lá, vocês vão entregar apenas o relatório parcial, tudo bem? Então, gente, é o seguinte, quando a gente fala, porque o aluno vai ter que fazer o estágio curricular obrigatório, né? O que a gente quer dizer com isso, né? O que significa isso tudo? Primeiro, nós estamos tratando com duas palavras, estágio e, na realidade, seria três, né? Estágio curricular supervisionado. Então, quando a gente vai para o dicionário, a palavra estágio está relacionada exatamente a um período de estudo exigido dos candidatos ao exercício de certas profissões liberais. Nem todas as profissões demandam a obrigatoriedade de um estágio,
mas, no entanto, tem outras que não dispensam, né? Dentre elas, a engenharia, os estágios pedagógicos. Vocês não vão encontrar, por exemplo, um curso de licenciatura que não tenha a exigência de um estágio obrigatório, né? Enfermagem, medicina, sistema de informação, administração, seja ela pública ou não, né? Tem autores que vão entender também o estágio como sendo um período probatório durante o qual uma pessoa exerce uma atividade temporária na empresa, né? Temporária exatamente porque você não vai fazer parte do quadro efetivo da empresa, você está de passagem por ela. O curricular, que não aparece aqui, o curricular é exatamente porque é uma atividade que faz parte da matriz curricular do curso a qual você pertence. Se vocês pegarem a matriz do curso de vocês para olhar, lá vai estar a disciplina de estágio supervisionado 1. O supervisionar, né, o supervisar, está exatamente relacionado à questão do dirigir, do revisar, do inspecionar um trabalho. Como você parte do pressuposto que vocês estão num processo formativo, vocês ainda não são bacharéis em administração pública, vocês estão num processo de formação, requer-se que pessoas que atestam ter uma experiência maior que a de vocês, possam estar revisando, acompanhando, monitorando esse processo de estágio de vocês. Então, assim, juntando essas duas palavras, né, a palavra estágio com supervisionar, a gente chega exatamente nesse estágio supervisionado, que vai se tratar exatamente desse período de estudos práticos para aprendizagem e experiência, que vai envolver, então, a supervisão, revisão, correção, exame e um exame cuidador de tudo que vocês estão fazendo. Então, estudo prático, porque teoria vocês já tiveram uma dose significativa, vocês já estão no sexto período, né? Então, até agora, vocês já receberam bastante conhecimento da área da administração pública, não concluíram ainda, vocês estão no sexto, faltam mais 2 semestres além desse, né, para concluir, então tem mais conhecimento a caminho, mas essa é a hora de vocês tratarem com toda essa bagagem recebida na prática. Contando com a supervisão de alguém. Então, assim, estagiar torna-se agora um compromisso, uma obrigação de vocês acadêmicos. E supervisionar, nesse caso, vai ser o papel do Instituto Federal. E como isso vai acontecer? Através do professor, através da pessoa do tutor, né? Através do servidor que o órgão no qual vocês vão estagiar vai colocar à disposição para poder acompanhar vocês nesse período, né? E esse período de estágio supervisionado, gente, nada mais é do que um esforço de juntar a teoria e a prática para poder tornar vocês cidadãos e profissionais competentes, né? Pessoas aptas que tenham condições de entregar ao mercado de trabalho, né, serviços cada vez mais eficientes, eficazes e efetivos. Então, assim, não é para vocês, administrador, se vocês olharem, só o Instituto coloca no mercado todo ano cerca de 80 a 120 novos bacharéis, né? Só vocês olharem os campi que a gente tem o curso de bacharelado em administração e dos cursos também que pertencem ao nosso eixo, né? Tecnólogo em processos gerenciais e alguns outros. Mas não é para sair de qualquer maneira, né? É para sair um profissional diferenciado. E a gente vê nessa atividade de estágio mais uma atividade que possa agregar, somar a esse processo formativo de vocês para torná-los cada vez mais capacitados, diferenciados para o mercado de trabalho, né? E, assim sendo, durante o estágio supervisionado, vocês precisam se atentar a algumas questões. Primeiro, ao próprio ambiente de estágio, né? Vocês precisam estar lá por inteiro, né? Totalmente entregues, devotados àquele momento no qual vocês vão realizar esse estágio. Depois também é necessário que vocês demonstrem conhecimento pela teoria aprendida. Então, assim,
Eu digo sempre aos meus alunos, né, aqui no bacharelado em administração, vocês têm que, ao tempo todo, estar revisando o conteúdo que já foi apresentado a vocês. Você não pode receber uma disciplina e tratar naquele desespero de que, peraí, eu vou aprender aqui só para fazer uma provinha, uma atividade avaliativa, e depois eu largo isso para lá, jogo fora os cadernos escritos e vou adiante. Não, esse conhecimento ele tem que te acompanhar, né? E agora que você vai, então, para o ambiente de estágio, mais do que nunca você precisa ser uma presença diferenciada nesse ambiente, alguém capaz de levar uma contribuição, afinal de contas, vocês já estão no 6º período, né, de um bacharelado. Então, parte do pressuposto que até o momento vocês já receberam bastante, né, conhecimento, vocês já têm condição de dar uma contribuição. E essa contribuição de vocês vai fazer com que a passagem de vocês pelo ambiente do estágio seja significativa. Vai ajudar vocês a realizar um trabalho com dignidade, vai ajudar vocês a testarem a competência, né? Uma competência que ainda está se consolidando, mas que já existe em cada um de vocês. É importante também que nesse ambiente de estágio, cada um de vocês possa desenvolver a habilidade de saber ouvir para aprender. A gente, às vezes, aprende muito só de ouvir o outro, entendeu? É uma explicação, é uma reunião que acontece, é uma videoconferência que acontece no ambiente de trabalho, é a visita de um diretor, de um coordenador, né? Às vezes a gente entra numa instituição que está passando por processo de certificação. Então, assim, tem várias oportunidades no ambiente de estágio e todas elas são oportunidades de aprender. Há também, infelizmente, acontece que em algumas situações o estagiário é posto para desenvolver atividades que não estão, que não vão agregar conhecimento ao curso que você faz. Então, assim, você precisa estar muito atento também a isso, para que essa realidade não faça parte do seu estágio, né? Por exemplo, eu acredito que como vocês vão estagiar em organizações públicas, essas possibilidades são menores. Por exemplo, o nosso aluno de um curso presencial, há um risco, às vezes, de virar office girl, office boy, entendeu? Ir para a fila de banco, ficar fazendo, vai para a cozinha, para a cantina, fazer o cafezinho, servir o cafezinho, né? E não é isso. A administração, ela não é desprezando essas atividades, mas a administração é uma gama de atividades, é uma gama de serviços a serem prestados à sociedade, né? E que envolve conhecimento, envolve técnicas, métodos, e a gente precisa, nesse período de estágio, que por sinal é muito curto, ter muita atenção àquilo que realmente vai agregar conhecimentos práticos a tudo que a gente vem recebendo como teoria, né, na nossa instituição. Assim sendo, pessoas, o objetivo, né, do estágio supervisionado é exatamente apresentar a vocês como é que aquele conhecimento teórico todo que vocês receberam acontece de maneira prática. Às vezes acontece, você está lá assistindo a aula e está assim, gente, para que isso? Isso aqui vai me servir quando? Para quê? Isso não tem serventia. Tem serventia, gente. Pode acreditar que vai chegar a hora que tem serventia e você vai se surpreender. Então, agora no estágio é esse momento de você ver na prática, né? Essa teoria, como é que acontece, para que serve. Muitos erros, quando você tem a bagagem teórica, podem ser evitados, porque você sabe por que não fazer, ou por que tem que fazer, de certa forma, de certo jeito, né? Outra coisa, um dos objetivos do estágio é que você possa também sugerir mudanças, né, na organização. Então, assim, você é uma pessoa capaz, né? Você é um profissional em formação, você está próximo de concluir uma graduação em administração pública. E tem muitas coisas que, às vezes, as organizações, quem está nela no dia a dia, às vezes já tem uma prática e um olhar viciado, né? Faz sempre do mesmo jeito, mas nem sempre aquilo ali produz, gera eficiência, eficácia, efetividade.
E, às vezes, um olhar novo, que vem de fora, né? Às vezes com conhecimento mais atualizado, renovado, após vários diálogos, né, com colegas e profissionais, consegue levar uma contribuição para melhorar, para otimizar aqueles processos, né, aquela prestação de serviço toda à sociedade. Então, fiquem atentos às contribuições que vocês vão poder proporcionar nas organizações que vocês vão estagiar. Enfrentar os problemas reais nas organizações, né? Porque, assim, gente, o administrador, ele tem muita responsabilidade, muitas coisas são esperadas dele, né? Assim, não existe uma empresa, uma organização, seja ela pública ou privada, que não tenha problemas, pelo contrário, tem muito. E a depender da qualidade do gestor, da gestão que essa organização tem, esses problemas poderão ser maiores ou menores, poderão ser resolvidos, solucionados mais rápidos ou mais lentamente. Então, é preciso você estar atento também para ajudar nesse processo. Depois, essa questão, lembrar o seguinte, que mesmo que você vá ajudar a resolver problemas, mas a sua responsabilidade é limitada. Você não é o responsável pelo órgão, você não é o responsável pelo setor, pela instituição, você não tem um vínculo efetivo com ela, mas mesmo assim você não pode se fazer de rogado, de desentendido frente às demandas que vão surgir, né? Então, assim, mesmo tendo essa responsabilidade limitada, e muitas vezes o seu fazer, a sua ação vai estar também condicionada a esse fator de ser estagiário, estagiária, mas é preciso marcar a sua participação nessa instituição. Depois, avaliar o mercado de trabalho. A administração ela é muito vasta, mesmo sendo pública, mas as possibilidades de órgãos de atuação são muito grandes, né? Há uma vastidão de possibilidades. E você precisa aproveitar o estágio para, muitas vezes, confirmar ou não as suas opções profissionais, né? Aquele órgão público que você foi atuar te agrega, te chamou a atenção, é nesse tipo de órgão que você deseja estar atuando. Por quê? Porque aí você já começa a ficar atento aos possíveis concursos que vão ter para ele, né? As seleções que podem ser efetivas ou temporárias, né? Mas tudo tem o seu processo, sua forma de ingresso no serviço público, vocês sabem que é via concurso, né? Já diz a Constituição, no seu artigo 34 a 37, desculpa, agora fiquei um pouco na dúvida, mas essas são as formas de ingresso no serviço público. Mas é uma maneira, o estágio é uma maneira de poder te aproximar dessa realidade do ambiente público. E você pode confirmar se é naquele órgão. Já vou dizendo para você não se desesperar, porque às vezes pode ser que você não se sinta muito à vontade com aquele trabalho que você está desenvolvendo lá, mas a administração pública vai para além dele. O serviço público que a administração pública é chamada a prestar à sociedade é muito maior, é muito mais vasta, né? Com certeza você ainda vai identificar o seu lugar, né? E poder aprofundar essa sua área de interesse. E, ao mesmo tempo, também é essa oportunidade de poder testar as suas habilidades, né? Poder ver mesmo os seus talentos e tudo, as suas habilidades, o que é que você já desenvolveu mais, o que é que ainda precisa ser melhor trabalhado em você. É um momento muito oportuno. Pessoal, quando a gente fala de estágio, a gente precisa saber que essa atividade em nossa prática pedagógica, em nossa prática acadêmica, ela fez uma longa trajetória, né, para que a gente agora, para que vocês agora pudessem estar sendo enviados, conduzidos a organizações públicas para poder desenvolver, para que ela tivesse um manual específico no bacharelado de vocês, para que ela pudesse estar presente na matriz curricular de vocês. Então, assim, não foi algo que caiu de paraquedas, né? Ao se pensar o estágio no Brasil,
olha para vocês verem, só em 1942 é que foi publicado o primeiro decreto-lei, né, que veio para estabelecer essa realização de estágio. E assim mesmo, naquela ocasião, em 1942, essa lei contemplava somente o ensino secundário. Significa que, por exemplo, quem estava no ensino superior não foi pensado, não foi levado em conta, e era o ensino secundário voltado para o mundo da indústria, né? Então, o Brasil estava naquele período ainda de crescimento, de evolução, né? Aquela fase toda de desenvolvimento, e aí era esse período que se pensou em formar os profissionais técnicos e capacitar esse pessoal para atuar nas indústrias. Aí veio essa lei exatamente para tratar desse caso. Em 1967, veja o tempo que foi sair a segunda lei a respeito, né, que foi exatamente a Portaria 1002, que instituiu a categoria estagiários. Olha para vocês verem, essa palavra estagiários, né, enquanto categoria, só em 67 que foi pensado nela. E aí sim, criou-se a categoria e expandiu os contemplados por essa categoria, os sujeitos dessa categoria. Aí vai pensar-se nas faculdades, nas escolas técnicas, né? Vão pensar nas empresas, vão pensar numa possibilidade de uma bolsa de complementação educacional para esses estagiários. Então, assim, vai acontecendo a evolução. Ainda, né, em 67, essa mesma lei, ela determinou exatamente que houvesse, que fosse erigido um contrato, né? E esse contrato pudesse conter a carga horária do estágio, a duração, o período, pudesse dizer se haveria a bolsa de complementação educacional e também um seguro contra acidentes pessoais. Tudo isso foi contribuição dessa lei de 67. E também, gente, o que é que acontece? Ela vai cuidar, vai zelar para que haja a dispensa da vinculação empregatícia. Então, vocês estão vendo que ela veio também para proteger as empresas, para garantir que elas pudessem receber os estagiários sem a preocupação, sem a angústia de ter que firmar um vínculo empregatício com esses, e assim sendo também as livrarias do pagamento de encargos sociais, férias, 13º, né? Todos esses benefícios trabalhistas. Vocês, de repente, podem estar achando que é injusto. Olha, gente, nós estamos no século XXI. Às vezes, o campus que eu atuo aqui em Pirapora tem alguns cursos, principalmente voltados para a área de edificações, tudo, que às vezes o aluno termina de concluir a carga horária das disciplinas teóricas e não recebe o diploma porque fica faltando a parte do estágio. Então, assim, ainda hoje as empresas no Brasil, em algumas áreas especificamente, umas áreas mais que outras, tem uma resistência muito grande em receber a figura do estagiário. Então, muitas vezes, quando o Estado traz essas leis, é exatamente uma forma de poder incentivar, de viabilizar que essa relação possa acontecer, que essa porta da empresa possa ser aberta para receber essas pessoas. E, assim, o estágio, essa atividade do estágio, além de ser uma atividade de cunho acadêmico, ele é também de cunho cultural e social. Porque, gente, tem muitas pessoas que, mesmo estando para concluir uma graduação, nunca pisaram em um ambiente de trabalho. E se ela não tiver esse contato, se ela não tiver essa oportunidade de estagiar, ela corre o risco de se formar e ser um profissional meramente teórico, de sair da academia sem nenhuma prática, né, sem nenhuma prática trabalhista dentro da sua área de formação. E isso, para o ingresso dela no mercado de trabalho, é péssimo.
vocês são da administração pública, vocês não vão poder ser contratados pelo órgão no qual vocês vão estagiar. Mas, para os nossos alunos aqui que são da administração, muitos deles conseguem emprego a partir do estágio, porque ficam lá, desenvolvem um vínculo com a empresa passa a conhecer mais a maneira de trabalhar, e com isso muitas acabam efetivando, mudando o contrato de estágio para um contrato com vínculo empregatício. E tem sido muito importante para nós essa experiência. Olha para vocês verem, depois, em 70, vem o decreto de número 66.546, que aí sim, ele vai estabelecer, vocês olham, que ele já vai primar pelos estudantes do bacharelado, das graduações. Engenharias, tecnologias, economia, a administração em órgãos públicos e privados. Então, ou seja, vai ampliar a quantidade de cursos que vão ter a obrigatoriedade do estágio, né? E vão ampliar também os setores, os órgãos, as organizações nos quais essas pessoas podem estagiar. Agora, inclui esses órgãos públicos, o que aumenta o leque de possibilidade, e isso é muito bom. Já em 71, aí volta novamente, vem a Lei 5.692, que vai estabelecer as bases para o estágio do primeiro e do segundo grau, né? E já vai prever esse estágio como forma de cooperação entre empresa e escola. Olha só, hoje o que a gente chama de ensino médio era exatamente esse segundo grau, tá? Então, para vocês verem que esse público e esse pessoal que hoje termina o 9º ano, era exatamente esse pessoal do primeiro grau, que hoje a gente fala do 6º ao 9º ano, né? Esse primeiro grau. Em 75 vem esse decreto 75.778, que vai disciplinar o estágio no setor público federal. Então, aqui já vai ir para uma esfera maior, né? Sentiu-se essa necessidade. E já em 1977, foi editada a lei, né, 64.994, vai definir exatamente quem pode ser estagiário e quais os papéis dos segmentos envolvidos no estágio. Então, veja só, eu quero chamar a atenção de vocês para a década de 70. Vocês viram que a nossa primeira lei de estágio foi em 42. Depois veio uma manifestação em 67. E agora em 70. Veja que em 70 houve 4 manifestações, 4 novas leis para o estágio. E aí, se vocês repararem, esse período no Brasil era período de governos militares, entendeu? Então, assim, nós estávamos vivendo em épocas de ditadura. E para vocês, estudantes da administração pública, vocês precisam ter isso muito claro. Os governos ditatoriais, eles batem com a mão e assopram com a outra. Então, veja só, essa questão do estágio sofreu uma espécie de benefício nessa época do governo militar. Não foi grandes coisas, mas, de qualquer maneira, ele foi pensado, né? Ele foi revisado, ele foi ampliado, as leis foram modificadas, e antes vocês viram que nas décadas passadas isso não ocorreu, na década de 50 mesmo não teve nada, né? E isso por quê? Porque o governo militar, ele na sua característica, na sua essência, tem esse comportamento, né? De como ele é muito rígido na sua forma de tratamento para com a população. Então, para evitar que haja rebeldia, manifestações populares contrárias, ele tem algumas ações populistas. E aqui a gente está vendo como foi nesse caso do estágio, tá? Aí, ainda, em 1977, essa mesma lei, 6.994, trouxe a criação dos agentes de integração, né, que é exatamente
aquelas instituições que intermediam a relação empresa-escola, CIEE, IEL, né, e vários outros, a maioria aqui no Brasil costuma ter as organizações estaduais, né, que fazem isso, que é exatamente empresas que vão se pôr entre o estagiário e as empresas que querem contratar estagiário. Tudo isso para evitar que as empresas contratem de forma errada, né? E essa lei de 77, gente, ela regeu o Brasil por mais de 30 anos. Foi ela quem, nesse período todo, regulamentou a nossa prática de estágio aqui, desconsiderando totalmente as novas tendências de mercado, o aumento da oferta de cursos da educação profissional superior, a abertura de estágios para alunos do ensino médio regular, a crescente importância do papel social do estágio. Então, assim, só depois, em 2008, já no governo Lula, é que foi se pensar uma nova lei do estágio, exatamente por entender que essa lei de 77 já deixava muitas variáveis de fora, já não contemplava muitas situações do ambiente de estágio no Brasil. Né, o mercado de trabalho havia mudado bruscamente, a oferta de cursos, o ingresso nesses cursos, né, tinha crescido bastante, e aí sim tem que passar por esse processo de revisão. Aí, essa nova lei sancionada já no governo Lula vai revisar esse conceito do estágio, né? E ele vai dizer que o estágio educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular, né? Então, ou seja, você tem que estar devidamente matriculado, pode ser no ensino superior, na educação profissional, no ensino médio, na educação especial, ou mesmo nos anos finais do ensino fundamental, ou ainda ser o aluno dos cursos EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Então, vocês estão vendo que a lei de 2008 considerou todos os tipos de educação que existe no Brasil. E aí, de repente, vocês vão falar assim, uai, mas aonde está a EAD? Porque falou da educação especial, falou do EJA, falou do ensino. A EAD está aqui, gente, em todos esses formatos. Porque no Brasil, para o Ministério de Educação, não existe distinção entre a educação presencial, a educação semipresencial e a educação à distância. Então, seja essa educação à distância de ensino médio, de ensino profissional, de ensino superior, seja do próprio EJA, né? A gente tem os PROEJAs, os nossos institutos, que são os profissionais voltados para jovens e adultos, por exemplo. Então, tudo isso, todos esses segmentos encontram-se contemplados nessa nova legislação. Essa nova legislação, ela vai dizer o seguinte, que o tempo de estágio, né, do estagiário numa empresa não pode exceder 2 anos, né, é preciso que, ao completar-se 2 anos, que haja uma interrupção, né, desse contrato de estágio, a não ser que o sujeito seja portador de deficiência. E aí, gente, por que o Estado faz isso? Por uma questão de equidade. O aluno portador, a pessoa portadora de necessidade especial, a dificuldade dela para ingressar no mercado de trabalho é ainda maior. Então, assim, considerando essa realidade social, o governo faz essa ponderação nessa lei do estágio. E aí vai dizer o seguinte, que o estagiário, ele não tem férias, mas que se essas atividades de estágio vier ultrapassar 1 ano, aí sim, ele terá um recesso de 30 dias, né? Depois, mais uma vez, enfatiza
o que as leis anteriores já tinham frisado, que é a questão do vínculo empregatício. Né? Mais uma vez, o governo vem dizer que a relação de estágio da pessoa estagiária com a empresa não constitui, não configura um vínculo empregatício. Vai também atingir os estrangeiros, né? O estrangeiro também tem direito a participar dos programas de estágio no Brasil, vai mais uma vez endossar a participação dos agentes de integração, então das empresas que promovem esse vínculo entre empresas e estudantes que desejam estagiar, e também instituições públicas, e vai proibir que essas empresas de integração cobrem qualquer taxa que seja do estudante. Então, assim, se for o caso, cobre, mas da empresa que está solicitando o estagiário, mas não do estagiário, né? A lei do estágio, ela não pontua qual o tempo de descanso que deve haver do estagiário, mas vai deixar a critério do estagiário, do seu chefe, acordarem, né, dialogarem acerca de quais horários deverão haver o lanche, né, a parada de lanche, vai ser 10 minutos, vai ser 15 minutos, depois de quantas horas de trabalho, né, o almoço, janta, então, assim, mas sempre considerando a questão da salubridade, né? Sempre considerando a saúde, mas sem descuidar do quesito da produtividade. Olha, no Brasil, quando o estágio não é obrigatório, o estagiário ele tem direito a uma remuneração. Quando o estágio é obrigatório, ele poderá ter ou não direito a essa remuneração. E quem vai detalhar isso melhor vai ser a Lei 11.788, também de 2008, tá, gente? A questão das faltas. Essa foi, assim, mais uma questão que a lei do estágio, ela não debruçou muito sobre essa questão, mas permite que as ausências dos estagiários possam ser descontados, né, no pagamento da bolsa. E também, lógico, no caso do estágio obrigatório, essa carga horária tem que ser reposta, né, senão você não cumpre a totalidade que se espera. Também não obriga, né, as empresas elas não vão pagar a previdência social para a pessoa do estagiário, mas o estagiário, por conta própria, né, pode pagar a sua previdência, um INSS autônomo, aí não tem problema. Veja só, em relação à saúde e à alimentação, eles não são obrigatórios, né, a saúde e a alimentação, eles não são obrigatórios. Quando o estágio não é obrigatório, a lei vai dizer que a empresa deve dar um auxílio transporte, não é nem alimentação nem saúde, é um auxílio transporte. E aí, o que significa esse auxílio transporte? É o vale transporte? Não é o vale transporte, mas é uma ajuda para transporte, né? E já volto a frisar que tanto a saúde quanto a alimentação, a empresa não tem essa obrigatoriedade para com o estagiário. Isso fica, assim, bem claro, né, para vocês. O regulamento próprio do estágio de vocês, que nesse caso é o manual de estágio do curso, ele vai dizer o seguinte, que de acordo com o projeto pedagógico do curso bacharelado em administração pública da OAB e FMG, reestruturado em 2020, então vocês estão vendo que é um regulamento muito novo, né? Deve ser cumprida uma carga horária mínima de 180 horas de estágio curricular supervisionado no bacharelado em administração pública, a partir do sexto período, a partir de agora. Sendo que 45 horas são no sexto período, 60 horas no sétimo período e 75 horas no oitavo período. Então, a regulação própria, né, do curso de vocês deixa essas questões bem claras, tá bom, pessoal? Pessoal, assim, quando nós falamos
no estágio curricular supervisionado de vocês, é preciso também que tenhamos clareza sobre as atribuições que cada um de vocês precisam atentar-se agora no decorrer dessa disciplina, mas também da realização do estágio presencial. A primeira dessas atribuições, né, essas atribuições vocês vão encontrar no manual de estágio do bacharelado em administração pública. Então, a primeira dessas atribuições é exatamente cumprir com eficiência as tarefas que lhe sejam referentes dentro do espírito de equipe. Então, assim, você chegou no seu ambiente de estágio, o que o seu supervisor pedir para você fazer, você precisa dar conta. O que você não souber fazer, você peça a ele para te instruir, né? Então, assim, eu não sei fazer, eu não vou fazer, ou então se fazer de desentendido, deixar o tempo passar, seu estágio de 20 horas acabar e você não realizar, não combina, né? Isso não é eficiente da sua parte, então é preciso que você tenha engajamento, né, lá no seu ambiente de estágio. É preciso você lembrar que você não está no seu ambiente de estágio em nome próprio, mas você está lá como um acadêmico do bacharelado em administração pública da SEAD, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Né? Então, assim, qualquer coisa que você fizer que desabonar a sua pessoa vai estar nos trazendo uma dificuldade enquanto instituição. Você vai gerar um problema para nós, né? Você vai trazer uma dificuldade para que outros colegas de outros cursos ou do mesmo curso, em outro momento, possa estar conseguindo estágio nessa mesma instituição. Então, é preciso que você comporte-se da maneira mais digna possível. É preciso também que você siga as normas estabelecidas, tanto pelo programa do estágio de vocês, pelo programa do curso de vocês, quanto do órgão no qual vocês vão estagiar, né? Então, é preciso atenção a isso. E olha, gente, cuidado ser pontual, né, no ambiente de estágio, ser assíduo, saber respeitar os seus colegas de trabalho, seus colegas de equipe, o seu supervisor, isso é muito importante, né? Cuidado com aquela coisa de eu não estou ganhando nada para estar aqui, né? Ô dó, não vou fazer isso, pô, eu não sou obrigado, não, você é obrigado sim. Faz parte da sua atividade curricular, né? Você precisa cumprir para que assim você cumpra o seu estágio e, consequentemente, a disciplina e possa adquirir uma condição parcial para obter o seu diploma de graduado. Então, você tem compromissos para com o órgão que está te aceitando nesse período de estágio, né? Então, muita atenção, que você possa ser uma presença positiva lá, um indivíduo que chega para contribuir com o seu ambiente de estágio. Daí a gente chega na questão da ética, né? Quando a gente fala da administração pública, existe uma ética própria para o servidor público. Então, se vocês forem olhar o Código de Ética do Servidor Público, ele vai dizer que o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, que a gente viu lá em Aristóteles, né, e os outros pensadores, né, o justo ou injusto, o conveniente ou inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas terá que decidir entre o honesto e o desonesto. Vocês sabem que o Brasil, né, como o país do jeitinho, o tal do jeitinho brasileiro, a malandragem, né, que muitas vezes e por anos perpassou os órgãos públicos, aqui e acolá a gente encontra ainda algum ranço, né, dessa gestão patrimonialista e que a gente luta para superar. Então, no serviço público. Então, assim, vocês precisam estar atentos para serem justos, legais, convenientes e honestos, né, no setor no qual vocês vão atuar. E é preciso ainda
segundo o Código de Ética do servidor público, tratar com cortesia, boa vontade, cuidado, né, as pessoas às quais você está lá para servir. Né? Por quê? Porque o cidadão, a comunidade, a sociedade é quem paga através dos seus impostos para manter aquele órgão, né? O órgão está devolvendo para ela um serviço que ele já recebeu para prestar, né? Através dos tantos impostos que a gente paga nesse país. Então você precisa tratar com hombridade, né? Com delicadeza as pessoas que vão aparecer lá no órgão que você vai atuar, buscando soluções para suas necessidades, tá bom? E assim, lembrar sempre que você, as pessoas não vão te distinguir se você é um estagiário ou se você é um profissional do órgão. Eles vão te ver lá como Estado. Eles foram lá para resolver, para buscar uma solução, para resolver um problema deles, né? Um problema que eles já pagaram o Estado para ter uma solução. Então, você vai estar falando ali em nome do Estado. Então, o serviço que você vai estar prestando é uma atividade pública, né, para ajudar a engrandecer a nação, para ajudar a sociedade a ser melhor, para poder agregar valor à vida do cidadão, né, que se dirige àquele órgão. Então, assim, muita atenção a essas questões, a essa postura no seu ambiente de estágio. Tem tudo para que essa fase ocorra, assim, da melhor maneira possível, tá bom, pessoal? Então, assim, qualquer dúvida, vocês, durante a realização do estágio, vocês podem enviar no Fórum Tirar Dúvidas, vocês podem consultar os seus tutores também, tá? Então, gente, nós já estamos chegando para o final e eu quero chamar a atenção de vocês para os trabalhos que vocês vão precisar desenvolver nessa primeira semana. Sendo que a primeira é assistir essa videoaula, né? A segunda atividade é exatamente estudar esse manual do estágio em bacharelado em administração, que já está disponível na plataforma. Vocês precisam conhecer o manual de estágio, até porque ele é quem vai melhor orientar vocês no exercício do estágio. E estude com atenção, já que vocês ainda vai ter o estágio supervisionado 2 e o estágio supervisionado 3, né? Precisam também, gente, participar do primeiro fórum, que já vai estar aberto, vale 3 pontos, e muita atenção na realização da primeira atividade, que vale 5 pontos, e consiste exatamente na elaboração do roteiro da entrevista do diretor, do supervisor, gestor do órgão no qual você escolheu para estagiar, né? E aí a gente já recomenda, já te orienta a poder fazer contato com o responsável por esse órgão. Quem dirige esse órgão, quem é o gestor desse órgão, né? Então, assim, faça contato com ele, seja por telefone, seja por e-mail, se apresente, né? Diga que você é a pessoa que é aluno do Instituto, bacharelado em Administração Pública, que vai realizar o estágio. Lembra que você só vai poder fazer as 20 horas presenciais quando terminar o isolamento social, mas diga que você já precisa desenvolver uma entrevista, né? Então, assim, convida ele ou ela, né, a participar da sua entrevista. Você pode enviar as questões por e-mail, ou Google Drive, ou Google Forms, né, e pedir a pessoa para responder para vocês. Eu vou instruir um pouquinho mais essa questão da entrevista. E o seminário de vocês, né? Desde o encontro presencial, vocês já foram orientados a organizar os seminários, os temas de vocês, os temas das equipes já também estão disponíveis na plataforma, e as orientações também de como organizar o seminário, como apresentar, o que tem que entregar, né? Também já foram dadas no nosso encontro do dia 11 de julho, então, por favor, cuidem disso. Agora sim, instrução sobre a entrevista, né? Gente, o papel da entrevista é ajudar vocês a aproximar cada vez mais do ambiente público, né? Já que vocês serão gestores públicos, então vocês precisam
aproximar desse ambiente. Então, uma forma é vocês questionar, por exemplo, se a nossa disciplina está tratando de ética, então é uma boa questão você tratar da ética lá no órgão, se tem um regulamento ético, se não tem, se prevê alguma punição, né, quando falta com a ética, se o regulamento contempla essa situação. Vamos entrar já na segunda semana na qualidade. Então, como a qualidade é processada, acontece no órgão que você atua, né? Se existe padrões de qualidade a serem seguidos, se o órgão possui algum certificado, alguma certificação, porque mesmo sendo órgão público, não tem nada que impede dele adquirir certas certificações, né, de qualidade. Então, assim, são essas questões. E também a questão da própria organização, né? Quem é, nasceu quando, para quê, qual o objetivo, missão, visão, qual o público que atende, qual a legislação, né, que regula o funcionamento daquele órgão, quais são os níveis hierárquicos que existem nela, por isso esse pedido de organograma, os processos, como acontecem os processos lá dentro, né? Tem algum fluxograma que ilustra, né, essa questão, é um órgão que possui indicadores, por exemplo, se você está na saúde, na educação, esses serviços, todos eles são cheios de indicadores, entendeu? Quais são os indicadores? Se você está na educação, teve cursos novos, como é que está a evasão, matrícula, permanência, né? Aumentou os cursos ou não? Qual o orçamento da escola? Quantos servidores a escola possui? Se você é da saúde, como é que estão esses indicadores, né? Como é que eles estão tratando lá, quais são as doenças mais comuns, os procedimentos, enfim, existem várias possibilidades a depender do órgão no qual você vai atuar, tá bom? Então, assim, é uma oportunidade, essa entrevista é uma oportunidade para você conhecer mais o órgão. Só que você, assim, a gente recomenda que você possa olhar, por exemplo, se SEO, você já vai no site, vê os dados que tem no site, não tem necessidade de você estar perguntando ao entrevistado, porque não combina, você vai tomar o tempo da pessoa que já é ocupada e os dados já estão postos, é só você buscar no site, e na hora de você escrever, você referenciar que foi o site. Lembre-se que essa entrevista, esse roteiro de entrevista é que vocês vão entregar como primeira atividade avaliativa. Mas tenham muito cuidado na elaboração desse roteiro, porque as respostas que vocês obterem nesse roteiro é que vai servir de matéria para vocês criarem o relatório parcial e o relatório final do estágio de vocês. Então, quanto mais superficial, quanto mais elementos vocês deixarem escapar, no roteiro da entrevista, mais difícil vai ficar para vocês constituir os relatórios. Quanto mais completo for o relatório, melhor será a produção do relatório parcial e final de vocês, tá bom? A gente, então, fica por aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, pode continuar enviando e-mails, como vocês têm feito até agora. Pode postar no fórum Tirar Dúvidas. Eu quero chamar a atenção no seguinte, alguns de vocês têm pedido para eu baixar livros, né, da biblioteca virtual e postar no AVA. Gente, a nossa biblioteca virtual não permite download, eu não posso baixar os livros de lá. Os livros de lá são para leitura, a gente pode ler, pesquisar, mas baixar não podemos, baixar, recortar, não permite. E outros me mandaram mensagem que não estava tendo acesso à biblioteca. Todo aluno nosso tem acesso à biblioteca, né? De repente você não faz uso do seu e-mail institucional, né? De repente você esqueceu a sua senha,
mas é para você estar solicitando, então, a coordenação do curso, mas aos seus tutores, porque você precisa ter acesso à nossa biblioteca e todos os nossos alunos têm acesso gratuito a essa biblioteca, tá bom? Um abraço grande, bons estudos para vocês, fiquem em paz, até a próxima aula.